E aí, galera, notícias do Mengão de hoje. Flamengo teve reunião nessa quarta-feira à noite falando do estádio. Vai sair, não vai sair? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também o time titular que vai para campo hoje. Vamos dar uma provável escalação para você. Quem treinou na lateral direita, quem não treinou, vamos falar sobre isso. Mas antes, já deixa sua curtida, já compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para que você receba mais vídeos como esse. Vambora? Vambora que a notícia do Mengão hoje. Eu te falo que eu estou ansioso pelo jogo hoje à noite, 9h30. Já coloca aí quanto que vai ser o jogo do Mengão hoje. Para mim vai ser uns 3-0 Mengão. Eu tô confiante nisso. O Flamengo precisa ganhar bem aqui para poder não passar sufoco lá. E o Flamengo que vai ter depois jogos complicados contra o Vasco, contra o Corinthians. Então, o Flamengo precisa ganhar bem para, ao longo do Brasileirão aí, né, conseguir mesclar um time ou outro, né? E não se preocupar tanto com a Libertadores. Então, precisa ganhar bem hoje. Vamos falar hoje, ex-jogador de base do Flamengo, uma notícia que eu gostaria de passar para vocês, que eu acho legal. Um ex-jogador de base do Flamengo está brilhando lá na Champions, né, uma Champions asiática lá fora. O Guilherme Bala, né, é um dos jogadores que deixaram precocemente o Flamengo. Flamengo que não aproveita o jogador. Flamengo que tem um técnico de divisão de base, mas o técnico não aproveita a divisão de base no time titular. E o Flamengo também que saiu vendendo um montão de jogador a preço de banana, né? Guilherme Bala, ele estreou lá fazendo o gol, né? Um gol importante do empate lá. E tá brilhando lá fora já esse jogador, né? O Flamengo precisa ter mais atenção, porque não adianta vender banana e depois querer comprar um preço mais caro. Isso é burrice. No Flamengo, eu gosto dessa diretoria profissional, como eu elogiei anteriormente no canal. Gosto do Felipe Luiz, que é um cara profissional, o time está também profissional. Porém, o Flamengo erra e peca em vender jogadores de divisão de base a preço de banana. Se é para vender, vende caro. Se não for para vender caro, então dê um jeito de colocar esses meninos para jogar. Tem o Carioca, dá mais ano que vem aí. Já coloca pro Carioca. Carioca não vale nada. Carioca é só para treinar o time titular e não vale porcaria nenhuma. Então o Flamengo pode botar esses times reserva aí, time reserva, os meninos da base, para jogar o Carioca, para jogar a Copa do Brasil, já que a ideia é ganhar Libertadores do Brasileiro. Então a Copa do Brasil, esses jogos mais com esses times mais pequenos aí, times menores da Copa do Brasil, bota os moleques da divisão de base, dá oportunidade. Botar um time em reserva, coloca os meninos, mas esperem vender os molecados por preço de banana, emprestar de graça. E mais, vai a minha opinião aqui, já deixa a sua opinião sobre isso. A outra informação também é Bayern de Munique ganhou de 3-1 do Chelsea. Aí tu vai falar assim, rapaz, mas quem tem a ver isso com o Flamengo? O Flamengo ganhou do Chelsea 3-1 no Mundial. E de lá para cá, né, o Chelsea foi campeão mundial, né, o Flamengo ganhou do campeão mundial. E de lá para cá, em jogos oficiais, nenhum time tinha ganhado do Chelsea de 3-1. E o Flamengo foi o único time que ganhou no Mundial, com essa moral, ganhou do Chelsea 3-1, né? É mais um motivo pra gente zoar os rivais aí. E aí, o Bayern de Munique meteu 3-1 no Chelsea. E aí, o Flamengo, né, repercute porque o Flamengo fez história. Foi o único time que ganhou de 3-1. Depois, agora, em jogos oficiais, desde o Mundial, né? Foi o Bayern de Munique que ganhou de 3-1. Mas quando vão lembrar disso, vai lembrar que o Flamengo ganhou do campeão. É pra gente zoar. Pega essa notícia e já zoa aí os rivais aí que eles ficam bravos pra caramba. Vamos falar do time que vai pra campo, possível time que vai pra campo, tá? Mas como já tinha passado ontem no canal aqui também, tem um vídeo de ontem que
Eu falei ontem do departamento médico, falei de jogadores detalhado, quem vai jogar, quem não vai jogar, jogador que pode entrar nesse jogo hoje do Estudiantes, jogador que não pode, mas Jorginho e Alexandro não estão fora. Esses dois estão fora. Pulgar também está fora. E Varela treinou com o time titular do Flamengo. Não se sabe se vai jogar hoje ou não, quem vai ser o titular. Pode ser ele ou pode ser Emerson Royal. Ah, mas ele treinou com o time titular. Mas o Felipe Luiz tem esse costume, né, de treinar com um time e ir para campo com outro. Então, pode ser que o Varela seja o titular, pode ser que não, tá? Então, a gente não vai colocar informação falsa aqui para te passar. Então, a possível escalação do Flamengo hoje é Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Aí eu te pergunto, por que não coloca o Vinha, né? Será que o Vinha tá mal assim? Será que o Vinha tá passando por algum problema? Por que não se coloca o Vinha, né? Mas Ayrton Lucas, De La Cruz, tá? De La Cruz que vai entrar no lugar do Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse time é um time bom e qualificado para ganhar do Estudiantes. Flamengo que precisa jogar sério, precisa jogar bem, parar de dar flamengada, parar de dar bobeira, né? Na Libertadores fez isso, deu um montão de bobeira aqui no Maracanã. Era para ter ganhado time pequeno, time feio, porque o Estudiantes tá feio, tá fraco. Por que tá dizendo isso? Porque eu tô dizendo que os últimos 5 jogos eles perderam 3, empataram 1 e ganharam outra. Então, de 5 jogos só ganharam 1. O Estudiantes vem mal no campeonato argentino e o Flamengo precisa aproveitar isso e passar o trator. O Flamengo tem que ganhar aí de 3-0, de 2-0 para cima o Flamengo tem que ganhar. Se empatar aqui ou se perder aqui, ó, aí vai ficar complicado de ir lá e ganhar, porque os caras são catimbeiros, os caras sabem jogar Libertadores, por mais que o Estudiante não tá aquele Estudiante de antes, porém, o time argentino, eles são provocativos, eles sabem jogar na Libertadores, eles não dão mole não, e vão dar o sangue aqui, vão jogar aqui, botar o zagueiro todo, o time todo na zaga, porque eles querem voltar vivo lá para a Argentina. Então a gente sabe também que o Flamengo tem outro problema. O Flamengo com o time fechado, jogar contra time fechado, o Flamengo fica tocando aquela bolinha ali, para lá, para cá, e não consegue executar o gol. Então o Flamengo precisa ter jogadas hoje, espero que o Felipe Luiz tenha trabalhado isso, jogadas que, pelas laterais, jogador ou outro, fala, cara, tu tem que driblar, Samuel Lino tem que partir para cima, porque ficar aquela bolinha ali, toca aqui, recebe ali, toca ali, vai sair daqui com empate e vai dar ruim para nós lá. Então o Flamengo precisa ganhar bem aqui hoje, né? Vamos falar também do estádio do Flamengo. O estádio do Flamengo, os presidentes anteriores, aí, a diretoria anterior falou que o Flamengo iria inaugurar esse estádio até 2029, né? E teve uma reunião nessa última quarta-feira à noite. O BAP, né, nosso presidente aí, revelou que isso é impossível, não tem como o Flamengo construir em até 2029, porque o Flamengo ainda precisa trabalhar com documentação, junto com a prefeitura, tem uma série de coisas burocráticas que vai demorar, né, que vai demorar a construir o estádio. O valor inicial, falavam aí de quase 2 bilhões, mas na verdade vai chegar a quase 3 bilhões, é muito dinheiro. E outra informação também, que o Flamengo não vai fazer loucura para construir estádio. E tá certo, não é verdade? Se você, como eu disse aqui, suas finanças estão bem, porém, você precisa pagar a luz, você precisa pagar a água, você vai tirar esse dinheiro da água e da luz
para poder comprar um carro novo? Não vai. Então o Flamengo não vai fazer isso. O Flamengo não vai, conforme o BAP falou, que o Flamengo não vai fazer maluquice para poder construir o estádio. Porém, vai construir, né? A ideia prevista que ele apresentou para os conselheiros a ideia de construção é até 2036, tá? 2036 a construção do estádio. Eu acho que o Flamengo hoje, o BAP está com um pensamento legal, porque o Flamengo precisa pensar, né, em gerir bem, em contratação, pagar os jogadores, pagar tudo certinho, dar uma boa estrutura e aí futuramente pensar no estádio. Porque tirar dinheiro e fazer maluquice para poder ficar bem com a torcida, ficar bem de mídia para tirar onda, não adianta, né? Precisa fazer o que é correto. Então, na minha opinião, BAP está correto. Mas deixa a sua opinião e fala aí o que você acha. Você acha que o BAP é muito lento ou que o Landim mentiu, né? Porque o Landim era político, né? Junto com o Marcos Braz, eles eram politiqueiro, né? E político é assim, eles falam uma coisa e daqui a pouco eles não cumprem o que fala, e assim os políticos, né? Então, Landim e Marcos Braz era politiqueiro. Agora o BAP não, o BAP está trabalhando com a realidade, né? Agora, coloca sua opinião aí, o que você acha. E a outra informação também é que o estádio vai ser mais ou menos de 72 mil lugares. Isso aí, tem que ser um estádio grande para comportar a torcida do Mengão, que eu acho que é até pequeno, 72 mil. Tinha que ser um estádio aí para caber logo 1 milhão, porque 1 milhão também já não vai caber a torcida do Flamengo. É brincadeira, né? Então, 72 mil lugares. Toda a documentação do terreno ele passou também nessa reunião, que ainda está em andamento. Então, é um processo demorado, porque aqui no Brasil, hoje, para tu construir qualquer coisa, é uma burocracia danada. A prefeitura te pede um monte de coisa, tem que apresentar isso, tem que apresentar aquilo outro. É complicado, né? O que você achou desse vídeo? Já deixa seu comentário aí e não se esqueça, ó, de se inscrever, porque você está assistindo o vídeo aí até o final, mas não se inscreve. Se inscreve aí, meu amigo. Já deixa o seu like, a sua curtida e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas para que as pessoas conheçam esse canal, porque aqui é Flamengo, aqui é Urubu Brabo.